Peça ao Senhor para que Ele venha trazer a revelação sobre sua vida, daquilo que Ele quer falar e fazer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós, Pai, oramos e proclamamos a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é a vida, a Tua palavra que é a Tua graça manifesta sobre nós. Pai, que nessa tarde, esse começo de noite, haja revelação, Senhor, daquilo que o Senhor deseja e irá fazer neste lugar. Pai, que nós saiamos desse lugar transformados pelo poder da Tua palavra. Diga amém. Amém, glória a Deus. Pastor Leandro falou um negócio, agora há pouco aqui sobre a conferência, e ele disse assim, que nós vamos levar 100% da igreja. Mas eu creio, talvez você ache isso que isso é uma forma de mexer com o seu cérebro, não sei, para que a gente faz isso, mas eu creio que tudo aquilo que nós falamos, isso se concretiza. Porque isso é uma forma de você falar, é uma forma de você sonhar. Então todas as coisas da minha vida que eu quero conquistar, primeiro eu verbalizo. Falo diante de Deus, eu gero uma imagem, eu verbalizo na minha vida, eu falo, não, eu quero. E até hoje, todas as coisas que eu desejei, aquilo que eu quis diante de Deus, eu conquistei porque primeiro eu busquei, eu sonhei, eu desejei, e aí deixa Deus fazer a parte dele. Então a palavra de Deus diz que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração, e o desejo do nosso coração é levar 100% dessa igreja. Então por isso, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, assim, eu vou na conferência. Não, você não entendeu. Assim é com firmeza. Diga assim para ela, eu vou na conferência. E eu vou te procurar lá. Você pode escrever. Eu garanto para você, irmão, a nossa equipe aqui, ela é muito boa. Eu posso não saber o nome de todo mundo, mas que eu conheço cada carinha, eu conheço. E aí tem os outros pastores que conhecem os nomes, a junta que eu conheço o seu rosto, fica um negócio perfeito. Então, eu espero que você esteja lá. Da mesma forma com os cursos, irmãos. Eu quero aqui os demais pastores aqui, o porquê com conferência, com curso do Trilho do Vencedor, porque nós insistimos com você para que você seja um dizimista, para que você venha nos cultos, para que você participe de uma célula, porque abençoou as nossas vidas. E tudo aquilo que é bênção para mim, para nós, também é bênção para você. Se transformou as nossas vidas, vai transformar a sua também. Então da mesma forma que nos abençoou e tem nos abençoado até hoje, vai abençoar a sua. Jamais nós insistiríamos com algo que não fosse bênção. Jamais nós insistiríamos com algo que não pudesse transformar a sua vida. Então por isso que nós insistimos tanto. E se nós falamos que nós somos uma família, nós temos que andar e agir como uma família. Então uma família, um pai sai para viajar, ele não deixa seus filhos dentro de casa, né? Ele leva todos os seus filhos que moram com ele, claro, óbvio. Ele não vai deixar uma parte da sua família, ele vai querer levar todo mundo. Por isso a nossa insistência, para que você participe junto conosco. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês que tem a ver com a nossa motivação e o que nós buscamos diante de Deus. Talvez quando nós falamos de buscar algo da parte de Deus, às vezes nós nos constrangemos em pedir alguma coisa para Deus. Nos constrangemos em pedir algo, mas será que Deus está preocupado com isso? Será que realmente Deus está ligando para esse tipo de coisa? Ou Deus só se preocupa com grandes coisas, Deus só se preocupa com as coisas que são sobrenaturais e Ele não se preocupa com aquelas coisas que são mínimas, pequenas, são coisas simples. Sabe, um certo dia, não faz muito tempo isso, eu estava na minha sala, e aí aqui durante a semana, e aí sabe quando vem aquele desejo, eu gosto muito de ouro branco, sabe aquele chocolate, ouro branco? Irmão, se deixar eu como um pacote daquele negócio. E eu estava na minha sala, e sabe quando vem aquela vontade incontrolável de comer um ouro branco? Falei, nossa, parece que eu estou dependente de alguma coisa. Eu tenho vontade de comer um chocolate daquele. Só pensei, só imaginei. Falei, vontade de comer um chocolate daquele? Irmãos, deu uns 20 minutos. Um jovem que estava passando aqui no prédio, falou que estava passando na rua, de carro. E aí Deus falou para ele ir lá na padaria e comprar um ouro branco. E aí falou para ele assim, vai lá e leva lá na igreja que eu vou te mostrar para quem quer que você vai dar.
E aí a hora que ele chegou aqui, ele falou: pastor, eu estou até com vergonha de te dar um negócio aqui, mas é que eu fui na padaria e aí Deus falou para mim, eu mandei trazer um ouro branco para você. Irmãos, imagina um cara que ficou feliz, que parecia que ele tinha ganhado um carro zero naquele dia. Porque a pequena coisa, a mínima coisa que eu pensei em ganhar, eu sonhei em comer, eu desejei naquele momento, Deus foi lá, comprou um sonho, um ouro branco. Quanto custa um ouro branco? R$1,50, R$2? Acho que não custa mais que isso. Então você percebe que Deus, Ele se preocupa com pequenas coisas. E por que Deus ele se preocupa com pequenas coisas na minha e na sua vida? Não só com as grandes coisas. Não só com as coisas que talvez nós imaginamos que vai mudar o rumo da nossa vida. Mas Ele satisfaz, porque a palavra dele diz que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração. Mas o porquê que Ele se preocupa com isso? Porque esse Deus que nós servimos, esse Deus, ele é um Deus gracioso, e um pai gracioso. Ele se preocupa em dar vestimenta para o seu filho, como ele se preocupa em trazer uma balinha para ele quando ele volta do serviço. Então, eu e você, nós precisamos entender e compreender como é que o reino de Deus, ele funciona. Para nós sabermos e termos tudo da parte de Deus, nós precisamos entender como isso funciona. Eu lembro há um tempo atrás que eu comprei um carro, e nem era um carro top de linha. Eu tinha comprado uma Zafira, mas sempre tive carros um pouco mais simples. Aí comprei uma Zafira que esquentava banco, tinha regulagem eletrônica de banco, ar-condicionado era digital, o volante você puxava para frente, colocava no colo, ela só faltava falar. Automática, era o carro fantástico, tinha de tudo. Irmãos, eu acho que eu demorei uns 8 meses para saber tudo que ela me oferecia. O que ela fazia, cada dia eu descobria algo novo. Eu lembro do dia que eu descobri que ela tinha piloto automático. Que eu ia para a estrada, programava uma velocidade, eu não precisava acelerar, ela acelerava por mim. Eu não precisava fazer nada, eu só precisava colocar para a esquerda, para a direita. Eu só precisava fazer isso, porque ela fazia tudo o que eu pensava. Então você percebe que às vezes você fica um tempo com algo, mas você não desfruta de tudo aquilo que ela te oferece, porque você não sabe como funciona. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós servimos a Deus, somos filhos de Deus, entendemos que Deus ele é bondoso, entendemos que o universo foi formado pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, o mundo, Ele está com o mundo na palma das suas mãos. Nós entendemos a grandeza de Deus, entendemos o seu poder, mas muitas vezes não usufruímos de tudo que Ele tem, porque nós não compreendemos como que esse reino de Deus ele funciona por completo. Nós não entendemos o que Ele pode nos oferecer e onde Ele deseja nos levar. Então, o próprio Deus, Ele age com os seus filhos na medida que nós compreendemos e que nós entendemos. Então, à medida que eu entendo, eu desfruto. À medida que eu busco, certamente eu vou alcançar. À medida que eu clamo, à medida que eu sei até onde eu posso ir, certamente eu vou alcançar. Eu fico vendo os meus filhos. Ontem nós tivemos aqui a capacitação dos kids. E aí ontem eu estava lá e eles chegaram aqui e falaram: pai, eu posso? A pequenininha nós despachamos lá para minha mãe, porque senão não tem como fazer as coisas com ela aqui. E aí os 2 maiores estavam aqui: pai, posso ficar na sua sala? Eu falei: pode. E aí eles entram na sala, ele liga ar-condicionado, ele toma o refrigerante que tem na geladeirinha, e eles comem não sei o quê. Aí eles, pior, porque eles acham que... Bom, enfim, a forma deles andarem eu acho que está certa, porque eles não têm dúvida de quem eles são. E aí eles vão lá na sala do pastor Leandro. O pastor Leandro tem amendoim daqueles japonês, sabe, irmão? Ali é o paraíso. Toda vez que a gente está com fome, você vai lá pegar um pouco daquele amendoim da sala. Eu falei: pastor Leandro, eu comprei um pacote para você, estou até te falando já, tá? Amanhã o seu pacote de amendoim japonês está lá na sua sala. Quase 2 quilos de amendoim japonês. Eu sei que eu não vou pagar o tanto que a gente já comeu. Eu e minha família que estamos sendo sustentados pelo amendoim japonês. Mas eles vão lá na sala dele porque ele falou: pode pegar, ele deu liberdade. E aí eles entram lá, a pequenininha vai lá, põe a mão no amendoim, come, e ela sai, ela chupa a bala. Aí hoje o pastor Leandro também ele decidiu algo: de tanta gente chupar a bala que está na sala dele, porque eu não compro, ele foi e me deu um potinho de bala e colocou na minha sala hoje. Falei: isso é o cara que não quer que entre na sala dele mesmo, você viu, irmãos? Mas pelo menos ele me deu uma parte. Mas eles entram lá, liga ar-condicionado, liga computador, e ele pega papel sulfite, ele desenha, e ele pega amendoim, ele pega bala. Por quê? Porque ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe o que é que nós podemos oferecer e o que ele pode usufruir de tudo isso.
Então eu e você, nós precisamos entender como esse reino de Deus ele funciona, para nós desfrutarmos e nos apropriarmos do quê? Dos seus benefícios. Nos apropriarmos do que a palavra de Deus diz que nós devemos, a forma que nós devemos viver. A palavra de Deus, ela tem um versículo que ela diz que eu acho muito legal, e eu acho que é algo muito bom para o nosso, a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Que ela diz que nós não recebemos de Deus porque nós não sabemos pedir. Então você percebe que um dos segredos da palavra de Deus é nós aprendermos a pedir. Eu fico vendo, né? A minha esposa, ela tem um dom fantástico. Então ela disse aqui para mim, eu preciso apresentar o projeto lá dos kids desse semestre lá no culto. E aí ela disse assim, eu preciso de um tempo. Eu falei, amor, o tempo é todo seu. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmão, eu não discuto com a minha esposa. Porque eu quero continuar dormindo na minha cama, eu quero continuar comendo a comida dela, eu quero continuar falando com ela. Porque você sabe, quando você nega algo para sua esposa, você está perdido, irmão. Quero deixar bem claro para você. Ela vai saber tirar algo de você, e a minha sabe. E aí ela vem com aquela carinha, ela vem dando beijo, e aí ela fala, mas eu te amo, eu invisto no seu ministério, porque não sei o que. Eu falei, é você que investe no meu, eu estou achando que é eu que invisto no seu. Pra caramba. Mas enfim, não adianta você discutir, porque ela falou, tá falado. Sabe por quê? Porque quem manda lá em casa, lá dentro daquela casa, é ela. Você sabia disso? Tem homem que fica cantando de gala, não, porque eu que mando da minha casa. Ah, contar conversa fiada, irmão. Para de falar bobeira, que você não manda nada não, quem manda lá é ela. Se ela não fizer comida para você, você vai morrer de fome. Essa que é a verdade. Você não aguenta dormir uma semana no sofá, negão, para. Essa é a verdade. Então você tem que ter muita oração para você poder ter firmeza lá dentro da sua casa. Senão você vai ver o que é bom para tosse. Estou brincando aqui. Eu falei, você tem todo o tempo do mundo para fazer. Então ela sabe como tirar tudo, ela sabe como tirar algumas coisas da gente. A mulher, ela sabe como conduzir, filho sabe como conduzir, filho sabe como usufruir de tudo que é do pai. Então, eu e você, nós precisamos compreender isso no reino de Deus. Como nós alcançamos, como nós buscamos as coisas de Deus, como nós conquistamos as coisas de Deus, como que é que o reino de Deus ele funciona. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, a partir do verso 35. João, capítulo 1, verso 35. Nós vamos ler do 35 até o 39. Aqui, nós estamos falando aqui de dois personagens da palavra, na realidade de três personagens aqui da palavra de Deus, que eles tiveram uma clareza de quem era o Senhor e o que eles queriam conquistar diante de Deus. Então no capítulo 1 de João, no verso 35, diz, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então a primeira coisa, dá um pause aqui, a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender, e saber que todas as coisas provêm de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, ó, eu sei que todas as coisas provêm de Deus. Então isso é algo que eu e você nós não podemos ter dúvida, porque nós sabemos que todas as coisas provêm de Deus. Então esse é o primeiro ponto, eu sei que provém daquele lugar. Assim como o filho, como a esposa sabe que do marido vem a provisão, nós sabemos que de Deus vem a provisão. Então todas as coisas provêm dele. Então continuando aqui. Então verso 37. Os 2 discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando e vendo que os seguiram, disse-lhes, o que buscais? Então eu pergunto para você, eles sabiam que Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus e que Ele era o provedor. E Jesus, ao eles seguirem Jesus, Jesus pergunta para os seus 2, o que é que vocês querem buscar aqui? O que é que vocês estão buscando? Se você ler todo o contexto da palavra aqui, todo o livro de João, você vai entender o quê? Que tanto João, quanto André e Pedro, que aqui também está se referindo com Pedro, André e João, eles eram sócios.
Talvez você nunca parou para pensar, mas eles eram sócios. Sócios do quê? Eles eram sócios de pescaria. Eles tinham uma empresa na época. Então, você acha que naquela época, se hoje nós passamos por crise, hoje que nós temos vários recursos, você acha que naquela época também não existia crise? Irmãos, nós estamos falando de uma época onde havia o Império Romano, onde o Império Romano tributava tudo e quem mais ganhava era o Império, não era o trabalhador. Então eles tinham uma empresa e vinham ainda de algo. Mais para frente você vai ver, você vê nos evangelhos, que eles estavam vindo de pescaria, eles foram para pescarias, não pescavam nada. Então a crise havia batido na porta deles. Eles tinham problema, eles tinham dificuldades. Mas aí Jesus indaga eles, porque Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele prescruta o nosso coração. Prescrutar o nosso coração é conhecer cada detalhe dele. Ele sabe cada coisa, cada detalhezinho que passa. Como eu disse para você do sonho de valsa, lá do Ouro Branco, ou melhor. Então Deus conhece cada detalhe do meu e do seu coração. Nada passa ileso diante de Deus. E aqueles discípulos estavam ouvindo falar, perguntaram para Jesus, começaram a falar de Jesus. Jesus olha para eles, viu que eles estavam lá, eles dizem, eis o Cordeiro de Deus, e logo em seguida, Jesus pergunta para eles, o que buscais? O porquê que Jesus fez essa pergunta, se ele sabia, se ele conhece o nosso coração? Porque o Senhor Jesus, Ele faz aquilo que nós verbalizamos. O Senhor Jesus, Ele nos dá aquilo que nós buscamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que a nossa boca, quando ela é aberta para pedir, para sonhar, aí sim o Senhor Jesus, Ele faz. Então Jesus, Ele pergunta, o que buscais? Certamente eles podiam ter falado muitas coisas. Senhor, é o seguinte, a nossa empresa está quebrando, nós estamos entrando em falência, já pedimos concordata. É o seguinte, nós estamos devendo aí, o nome está sujo, está lá no SPC de Herodes, o negócio está feio para o nosso lado. Ó, nós não estamos conseguindo pagar nem o tributo. Ó, senhor, o senhor nem sabe, meu barquinho está tão velho, está rodado, já está lá com 300 mil quilômetros já rodado. A minha rede está toda furada, nós não damos conta mais. Ó, só está vendo essas roupas aqui? O negócio está feio para o nosso lado. Eles poderiam ter falado isso, eles poderiam ter dito isso diante do Senhor. E aí eles mesmos disseram, Rabi, onde o Senhor está deitado, onde o Senhor está morando, né? Onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e veja, Jesus dizendo. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. Então você percebe aqui que eles tiveram um diálogo, junto com o Senhor. O Senhor disse, eles disseram, para onde o Senhor está? Eu quero ir lá, eu quero saber, eu quero mais. Porque nós queremos conversar, a conversa aqui é longa. Mas eles estavam perguntando onde Jesus estava, porque eles estavam interessados. Como que é que esse reino de Deus funciona? Eu quero lá saber, aquele homem que de fato era o mestre, que era o Rabi, que ele era o Cordeiro de Deus, que só ele que tinha as palavras de vida eterna. Eu quero saber como que é que esse reino de Deus funciona. Eles estavam interessados para usufruírem, para saberem, para terem tudo que era de Deus. Eles estavam buscando entender como esse reino de Deus age. Mas você percebe aqui, que para nós entendermos como o reino de Deus age, Deus ele não impõe nada, pelo contrário. Às vezes nós achamos, que nós ouvimos a vida inteira, como cristãos, como pastores, como os líderes, nós ouvimos, porque essa igreja só impõe as coisas. Não, porque a minha liderança, você pode entender algumas coisas, você tem duas formas de entender. Agora há pouco o pastor Leandro estava aqui dizendo, não irmãos, ó o seguinte, o curso, ó porque o trilho, porque o CTL, porque o criação de filhos, porque a maturidade, ó as pessoas não estão vindo. Irmãos, nós tínhamos mais de 50 alunos aqui de domingo inscritos para fazer o curso de maturidade. Mas hoje nós tínhamos uns 10. Aí talvez quando você olha isso hoje, você fala assim, tá vendo, essa igreja só cobra. Ó, tá vendo essa igreja aqui, ela só fala as coisas, porque ela só quer que nós façamos tal coisa. Não, nós não cobramos não, nós estamos propondo para você e te mostrando que algo é bom. Na palavra de Deus aqui, Jesus estava fazendo a mesma coisa. Deus, ele não estava impondo nada para aqueles discípulos, ele estava perguntando. Ele estava propondo algo. Então é importante que eu e você, nós observemos que sempre Jesus, ele pergunta, a forma de Jesus agir não é impondo coisa, é perguntando, porque ele propõe. Então não acha que o reino de Deus é algo impositivo. O reino de Deus ele não impõe nada, ele sempre propõe para que eu e você façamos.
Ele sempre nos mostra qual é o melhor caminho. Quando a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só dEle vem as palavras. Ele está te mostrando, Ele não está te impondo. Olha o seguinte, pega esse caminho aqui, porque se você não pegar esse caminho aqui, você vai para o inferno. Olha o seguinte, entenda essa vida aqui, porque se você não entender essa vida aqui, você não der a sua vida para essa vida de Deus aqui, a sua vida está perdida. Se você não fizer tal coisa, você está lascado. Não, Deus, Ele não fala isso. Pelo contrário, Ele mostra qual é o caminho. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus, Ele nos diz algo, e todas as vezes que nós buscamos algo da parte de Deus, você percebe, Deus, Ele não interfere nos nossos desejos. Eu quero falar para você, Deus não interfere naquilo que você pede. Por isso que quando nós devemos pedir com sabedoria, porque Deus, Ele não vai interferir. Eu já te disse muitas vezes, muitos exemplos aqui, de pessoas que muitas vezes perguntam, Deus, eu preciso de um carro, porque o carro vai facilitar muito nossa vida. Irmão, você acha que Deus não sabe que para algumas pessoas Ele vai dar o carro e o cara não vai aparecer mais? Você acha, desculpa a expressão da palavra, você acha que Deus é ingênuo? Ou Ele é ignorante, que Ele não vai saber que você não vai voltar mais? Que agora você vai se enveredar para o seu carro e não vai voltar mais? É lógico que Deus, Ele sabe, mas o que Ele faz? Ele não interfere naquilo que você pediu. Ele não vai falar, não, eu não vou te dar não, porque Ele não vai fazer isso, você está pedindo. E Ele é um Deus bondoso. Aí está o paradoxo dessa graça de Deus. Aí está muitas vezes o contrassenso dessa graça de Deus. Mas se Deus sabe que eu não vou falar, por que Ele me deu? Porque Ele é seu pai. E qual é o pai? Como a palavra de Deus diz, que o filho pede pão e o pai vai dar pedra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você nós precisamos entender. Esse é o Deus que eu e você nós precisamos desfrutar. Então tudo que nós pedimos, nós precisamos ter sabedoria. Então sabedoria para adquirir, sabedoria para conquistar, sabedoria para pedir. Então eu falo para você, irmãos, é uma das coisas que eu aprendi. Muitas vezes eu vou orar, irmãos, a maioria das vezes. Às vezes eu oro, eu esqueço de orar por mim. Porque eu quero ver o reino de Deus crescendo. E eu sei que se o reino de Deus crescer, eu também vou conquistar. Porque isso faz parte, isso vai estar tudo junto no pacote. Então para isso você precisa de sabedoria. Então eu quero ver o reino de Deus crescer, mas eu preciso ter sabedoria para conduzir esse reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus avançar, mas eu preciso ter sabedoria para falar, para conduzir, para discipular, para dar direções. Porque eu não quero ver um reino de Deus grande, mas eu não capacitado. Eu quero ter dinheiro, mas eu quero ter sabedoria para ter o dinheiro. Se eu não tiver sabedoria para ter o dinheiro, eu prefiro não ter. Se o dinheiro fizer eu me perder na vida, eu prefiro não ter. Eu quero ter uma família numerosa. Agora, se eu não tiver sabedoria para lidar com a minha família, eu prefiro não ter. Porque em tudo eu preciso dessa sabedoria. Então você percebe que tudo no reino de Deus, tudo que nós buscamos, vai determinar o que nós vamos desfrutar ou não. Tudo que nós buscamos diante de Deus vai determinar a forma de desfrutar disso ou não. Porque qual é a motivação daquilo que nós pedimos? Meu irmão, é lícito você pedir um carro novo. É lícito você pedir um carro. É lícito você pedir uma casa. Agora, qual é a forma que você vai desfrutar disso? Tem a ver com o reino de Deus? Tem a ver com o propósito de Deus? Porque se não tiver, peça sabedoria para Deus para Ele te dar. Então eu e você, nós precisamos disso, ter essa sabedoria. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender esse princípio dessa busca. Então existe um princípio no reino dos céus, a forma de nós buscarmos. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Volta um pouquinho aí. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Mas antes de Mateus, guarda aí Mateus. Vai lá para Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, lá no Pentateuco, vai lá. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos entender essa questão de entender como que é a forma que Deus ele age. Deuteronômio capítulo 30, verso 19.
Então aqui está contando a forma da entrada, qual foi a forma da entrada do povo de Deus lá em Israel, lá em Canaã. Então Deus está falando, o povo de Israel, ou melhor, em Canaã. E Deus está dizendo aqui para eles, no capítulo 30, no verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Então escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Então Deus está falando aqui para aquele povo, que ele estava tendo por testemunha hoje aquele povo, que ele estava propondo a vida, a bênção, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, mas que aquele povo precisava escolher. Aquele povo era um povo de dura serviço, era um povo que andava segundo a sua vontade, fazia as suas escolhas, depois queria jogar na conta de Deus. O povo que clamou para sair lá do Egito por todo o tempo, clamou por uma vida toda, por gerações, por não sei quantos anos, e aí quando Deus envia alguém para tirar lá do Egito, eles começam a andar lá no deserto, caminham por tantos anos lá, aí quando chega lá, antes de caminhar no deserto, chega lá no mar para atravessar, fala, está vendo? Você nos tirou daqui, Moisés. Você nos tirou aqui para a gente morrer aqui agora. Era melhor a gente ter ficado lá, porque lá tinha pelo menos cebola, alho, pelo menos a gente apanhava, mas comia. Mas agora não, agora nós vamos apanhar, vamos morrer ainda com fome. Como que é que você faz algo dessa forma? Então era um povo que era insatisfeito, eles pediam, mas não andavam de acordo com o seu pedido. Eles pediam, mas não andavam de acordo com aquilo que eles falavam, verbalizavam. Sabe criança, quando chega num lugar, ela fala, você viu aquelas lojas daquelas balas fine, que tem no shopping? Você chega lá e você fala assim, eu vou comprar uma balinha daquela, ele fala, eu quero desse. Aí ele não come nada, ou ele passa mal, porque ele não tem noção. Então quando nós olhamos para esse povo aqui, é um povo criança. É um povo que estava lá pedindo as coisas, mas quando tinha algo que eles precisavam fazer, fala, tá vendo? Ó, porque Deus ele está aí pesando a mão contra nós agora. Ó, tá vendo aí Moisés, é isso. Tá vendo? Josué é isso. Então aqui Deus está falando para eles aqui, quando eles estavam lá às portas de Canaã. O que é que vocês querem para vocês? O que é que vocês escolhem? Porque eu vou fazer aquilo que vocês escolherem. Então tudo aquilo que nós escolhemos, nós precisamos ter sabedoria, porque certamente Deus vai fazer. Então volta lá para Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Então existe um princípio no reino dos céus, da forma de nós pedirmos, da forma de nós buscarmos. Então lá no capítulo 7, no verso 7 ao 11, diz, pedi e dar-se-vos-á. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Olha a seriedade do negócio aqui. O próprio Jesus está dizendo, todo aquele que pede, como que é? Todo aquele que pede, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se você pedir, certamente você vai receber. Então fala para ele assim, ó, faça uma boa escolha. Então continuando aqui, então, o que busca encontra, o que bate, quem bate abrir-se-lhe-á, ou qual dentre vós é homem que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou que lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia! Como esse Deus ele é bondoso, Ele nos deixa escolher aquilo que nós queremos. Então Ele só pede para que nós tenhamos o quê? Sabedoria. Mas Deus ele é bom demais, porque nós precisamos, quando eu e você, nós precisamos entender e saber e ter a clareza, a revelação, não só entender, porque isso vai muito além de um entendimento. Isso tem a ver com a metanoia, com a transformação, com a renovação da mente, dirigido pelo Espírito, que sabemos que Deus ele é bom para nos dar boas coisas. Então quando eu e você nós devemos pedir, quando nós vamos pedir, fala, Deus eu quero, mas o Senhor sabe se isso é bom ou não. Se for bom, traz paz no meu coração. Se não for bom, tira isso do meu coração. Irmãos, eu lembro um dia que eu fui comprar um carro, nós tínhamos tido um carro roubado. E aí nós fomos comprar um carro. E aí financiei, tinham roubado meu carro, não tinha seguro. E aí
batalhamos lá para conseguir financiar um carro, financiamos um carro. E aí no dia que eu fui pegar o carro, irmãos, lá na agência, o Espírito Santo falou comigo: esse carro não era para você, você não me perguntou, eu estou te dando, você vai pagar ele até o final, mas esse carro não era para você. Irmão, imagina um abençoado de um carro que só me deu trabalho do dia que eu comprei até o dia que eu vendi. Aí você fala: pastor, mas você vendeu, você furou o olho do outro? Espera um pouquinho que eu vou te contar. Irmão, eu tirei o carro da concessionária, levei o carro para casa, no outro dia de manhã eu fui dar ré, já não funcionou mais o câmbio do carro. Aí eu falei: Espírito Santo, mas foi rápido o negócio, hein? Falou comigo ontem, na hora que eu peguei o carro, já estou sofrendo a consequência agora? Falei: mas amém. Liguei para o concessionário, pegaram o carro, arrumaram. Irmão, 4 meses depois o carro estourou o cabeçote, carro novo. Aí arrumei cabeçote, 3 meses depois, acabou a garantia do cabeçote que eu tinha feito, estourou o cabeçote de novo. Aí comprei o carro, começa a andar, depois de uns meses, tinha arrumado o cabeçote, o negócio tinha ficado bom, começa a andar, o carro parecia uma escola de samba, irmão, ele batia tudo. Irmão, ali tinha repique, tinha tamborim, tinha até o mestre-sala dentro daquele carro, tinha lá, porque pelo amor de Deus, bom, não vou falar qual que era a marca não, porque vai que alguém tem, as rodas do carro abria traseira assim, ó. Aí fui ver para trocar, troquei uma, troquei 2, troquei 3 vezes a suspensão traseira. Fora as dianteiras que eu já tinha feito. Irmão, o carro só me deu dor de cabeça. Aí fiquei com o carro, falei: Deus, tudo bem, eu entendi já o recado. Que eu devia ter tido sabedoria para comprar, não o impulso, o Senhor me deu. Mas eu devia pagar o carro antes do previsto. Falei: Deus, mas tem de misericórdia desse seu filho, porque eu estou indo à falência com esse carro. Ele está gastando mais do que a minha família. Não está rolando o negócio aqui. E aí fiquei com o carro um tempo, até que fiz um rolo com o carro, troquei, vendi o carro, vendi para um irmão. Aí eu falei: Deus, eu estou vendendo para um servo teu. Quem vai ser envergonhado sou eu. Eu não quero me passar por um cara está tentando ludibriar o outro. Aí vendi. Vendi para o irmão lá no Santo André. Você sabe quem que é, né? Vendi para o irmão lá. Irmão, o cara comprou o carro, todo dia ele vinha e falava assim: mas esse carro é bom demais. Esse carro é maravilhoso. Era o carro dos meus sonhos. A minha mulher sonhou com esse carro. Falei: sabe quando te dá aquela inveja com raiva? Eu nem sei se era santa já, porque eu já tinha pecado já, né? Porque foi carro miserável, ele me dava dor de cabeça todo dia. Falei: mas glória a Deus que está com o irmão. Tá. Irmão, o irmão está com o carro lá. Esse dia eu perguntei para ele, ele falou: e aí o carro? Não, está aqui comigo, já rodei com ele 180 mil quilômetros. Não fiz nada. Falei: das duas uma, ou eu fiz tudo, mas enfim, está lá com ele, feliz da vida. Mas por quê? Irmão, porque teve sabedoria no fazer. Então você percebe que eu e você, às vezes nós sofremos, Deus ele nos dá. E aí nós culpamos: Deus, por que o Senhor permitiu me dar? Uai, você pediu. Foi você que pediu. Esses dias os meus filhos, eles estavam querendo, o sonho deles era fazer inglês. E aí vai daqui, conversa com vô, com vó e tal. Não, vou ajudar a pagar inglês desses meninos. Aí colocamos na escola. Aí, primeiro dia de aula, eles falam assim: eu não consigo acordar, por que você colocou no inglês? Porque eu já estudo todo dia, eu tenho um monte de lição. Eu falei: uai, você não pediu? Foi você que pediu. Deus atendeu a sua oração, agora você vai para o curso de inglês. Mas nem que for amarrado, porque nós já pagamos. 1 ano de curso já está pago, você vai, mas nem que for na base da cacetada. E aí foi. Eu falei: eu quero ver sorriso no rosto. Aí você fala: dá um sorriso, e faz assim. É assim mesmo, é desse jeito. Mas você percebe que pede, não tem sabedoria. Por que não tem? Porque ele é criança. Agora eu e você, nós não podemos nos comportar como criança. Ele é criança, muitas vezes ele sabe que ele não tem sabedoria para falar, ele fala no impulso. Mas como eu sou pai, eu sei que o inglês para ele, por mais que ele pediu errado, que vai cansá-lo, eu tenho sabedoria para saber que aquilo para ele vai ser muito bom. Eu tenho sabedoria de colocá-lo numa escola onde vai rachar ele no meio, porque isso vai fazer bem para ele. Ele pode achar que agora é mal, mas eu sei que é bom, porque eu sou o pai. Então é claro que se meu filho pedir: pai, me dá um carro, que agora eu quero um carro, eu não vou dar um carro para um menino de 7 anos, porque não convém. Agora eu e você, que somos maduros, ou pelo menos precisaríamos ser maduros, nós precisamos saber, ter a sabedoria de pedir para Deus. Sabe, então eu pergunto para você nessa noite:
O que é que você tem buscado diante de Deus? Quais têm sido os seus pedidos? O que é que você tem pedido diante de Deus? O que você tem buscado? Tem interferido na sua eternidade? Ou vai interferir na sua eternidade? Porque se interferir na sua eternidade, eu quero falar para você, não peça. Tenha sabedoria, se isso vai te afastar de completar o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele percorre a carreira na qual foi proposta a ele, e nada tira o seu foco disso. Então ele tem a clareza disso, sabe? Então eu e você, nós precisamos entender, porque quem busca sabe o que quer. Todo vencedor, ele sabe o que quer. Eu e você, nós somos chamados para sermos vencedores. Então nós precisamos saber aquilo que nós queremos diante de Deus. Nós não podemos pedir qualquer coisa, porque isso vai influenciar diretamente no nosso galardão, no nosso reinar com Cristo Jesus. Isso vai interferir diretamente na nossa vida cristã. Então eu e você, nós precisamos saber o que nós queremos. Nós precisamos ter clareza naquilo que nós queremos. Há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor, não era daqui não. E aí eu estava conversando com um deles, e aí ele disse assim, falou, mas eu sonhei tanto em ser pastor, mas como eu me arrependo de ter sido ordenado. Falei, irmão, olha o que você está dizendo. Isso é algo que vai interferir diretamente na sua carreira, na carreira que está proposta a você. Falei, não, porque eu acabei com a minha vida, porque eu não tenho mais tempo, porque eu não tenho... Olha a visão da criatura. Porque eu não tenho mais tempo para minha família, isso é uma mentira. Você tem tempo para sua família? Eu tenho tempo para a minha. E eu passo aqui, boa parte do meu tempo aqui dentro. Eu passo aqui, quando eu falo aqui dentro, não é dentro do prédio não. Quando eu falo isso daqui, eu estou falando como igreja, atendendo, cuidando, visitando, indo na casa dos outros, visitando criança que nasce. Então, nós estamos a vida inteira vivendo a vida da igreja. E você está falando para mim que você perdeu a sua vida. Então você percebe que, o que ele perdeu? Ele perdeu a forma, o foco do que ele queria viver. Então eu e você, nós precisamos ter foco naquilo que nós estamos buscando. Foco que aquilo vai nos levar para algo maior, que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus. Então você não entendeu que o seu chamado tem a ver com você cumprir o propósito de Deus. Isso está atrelado intimamente. Sabe, então quando eu e você, nós buscamos, nós precisamos tomar cuidado se aquilo que nós buscamos, nós não estamos buscando com hipocrisia. Não, eu quero ter. Porque essa pessoa, ela disse para mim, esse pastor, falou, não, eu quero ser pastor. Quando eu queria ser pastor porque era bonito, porque tinha status, de todo domingo pegar o microfone e pregar, e as pessoas falam, que palavra abençoada. Irmão, não é a palavra que eu estou ministrando que tem que ser abençoada, é a palavra de Deus. Qualquer um que subir aqui tem que ter uma palavra abençoada, porque é a palavra de Deus que está. Então eu rejeito esse tipo de coisa. Não, porque, olha que bonito, olha porque ele é pastor, porque ele tem um lugar para parar o carro, olha porque ele anda assim, porque ele anda assado, porque quando o pastor chama os pastores aqui agora, eu achava isso bonito. Então você percebe que o pedido é um pedido de hipocrisia, é hipócrita da forma que estava pedindo. Estava igual o fariseu, que estava lá no templo orando, lá não sei quanto tempo por dia, mas não tinha vida de Deus, buscava de uma forma errada. Então lá em Marcos capítulo 12 diz que nós não devemos ser como os fariseus. Jesus recebia os fariseus chamando-os de hipócrita. Eles eram conhecedores, eles eram estudiosos, mas não viviam de acordo com a palavra de Deus. Sabe, então tudo que nós pedimos, temos que pedir com sabedoria. Então quando você busca dinheiro, você pede dinheiro, é lícito você falar que você quer ter uma vida abençoada. Mas toma cuidado para você não ser um hipócrita quando você pedir dinheiro. Não, eu quero pedir porque eu quero abençoar a igreja, aí Deus te dá. Se quer, você oferta. Não, eu quero ter o carro, mas se quer, você vem para o culto, então toma cuidado. Não, porque eu quero viver. Não, eu quero ganhar pessoas. Não, eu vou fazer um seminário porque eu quero ganhar pessoas. Não, eu quero ser líder porque eu quero ganhar pessoas. Mas não tem a disposição de sair de casa para evangelizar, para falar. Isso é ser um fariseu. E o Senhor, Ele não nos chamou para ser fariseu. O Senhor nos chamou para ser boca e canal dEle em todo e em qualquer tempo.
Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: foi o Senhor quem te chamou. Foi o Senhor quem te escolheu, te comissionou. Sabe, então, eu e você, nós precisamos buscar o autor. Nós precisamos buscar a fonte daquilo que nós queremos conquistar, daquilo que nós queremos ter. Não precisa abrir a sua Bíblia não, mas lá em João, capítulo 1, verso 35, 39, diz que no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse novamente: eis aí o Cordeiro de Deus. Outra vez João estava lá. Outro dia, se você seguir, se você olhar os outros evangelhos, outra vez João estava lá. Outra vez João estava buscando o Senhor. Outra vez os discípulos seguiram, porque eles entenderam que só ali havia a fonte da vida eterna. Porque só ali havia o desejo, a vontade, só ali havia a fonte de todos os seus, daquilo que eles pensavam, daquilo que eles queriam. Então eles estavam o quê? Buscando ao Senhor. Eles estavam o quê? Eles não estavam interessados no que o Senhor poderia dar a eles, mas naquilo que o Senhor, que aquilo que eles poderiam desfrutar de Deus. Então eles não estavam interessados em um barco novo, em uma empresa nova, em pescar mais, mas naquilo que Deus poderia oferecer. Então eu pergunto para você nessa noite: o que é que você tem buscado diante de Deus? O que é que você tem feito da sua vida, das suas buscas, daquilo que você tem conquistado? O que é que você tem conquistado diante de Deus? Sabe, a palavra do Senhor, ela diz que quando nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós buscarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, certamente Ele vai nos dar todas as outras coisas. Então a fonte de nós conquistarmos todas as outras coisas com sabedoria é buscar primeiramente o reino de Deus. Então toma cuidado com as suas escolhas, toma cuidado com aquilo que você tem buscado, toma cuidado com aquilo que você tem sonhado. É importante que eu e você, nós busquemos algo. É importante que a gente clame por algo, que a gente busque por algo. Mas é importante também que tudo aquilo que nós vamos buscar, o ponto fundamental, o ponto importante da nossa busca é encontrar e alcançar a coroa de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Olha o que o Senhor diz aqui: todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então aqui o que isso nos demonstra? Paulo, ele tinha um alvo. Paulo, ele buscava um alvo. Paulo vivia a sua vida, ele não vivia a sua vida sem rumo. Por isso que ele disse que mais para frente ele disse: eu quero completar a minha carreira. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então, irmão, era alguém que buscava, que tinha foco no que estava buscando. Então tudo que eu e você, nós buscamos, eu e você, nós precisamos ter foco. Então tudo que nós fazemos, nós precisamos entender que nós estamos fazendo porque nós queremos completar a carreira de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós edificamos tem a ver com completar a carreira do Senhor na minha e da sua vida. Sabe, então, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos algo que tem a ver com a carreira que nos foi proposta, isso nos dá uma satisfação de vida. Isso nos dá um completar de vida. Sabe, isso nos leva a ter uma felicidade. Você sabe o porquê e o para que você foi criado, e não há dúvida na sua vida. Sabe, quando nós temos a certeza daquilo que nós fazemos, nós não somos dominados pelo medo, nós não somos dominados pela circunstância. A circunstância pode falar, mas eu não tenho problema com isso. Há uns meses atrás, os pastores aqui, nós estávamos passando por dificuldades financeiras muito grandes, sem salário por um bom tempo, irmãos, mas a clareza era tão grande que o Senhor havia nos chamado. Eu estou falando pela minha equipe, porque nós estávamos conversando todos os dias, nós compartilhávamos, nós estávamos tudo no mesmo barco, assim como Pedro, João, todo mundo no mesmo barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Tá todo mundo no mesmo caminhar.
Então todo dia nós compartilhávamos as mesmas coisas. Irmão, mas eu nunca conversei com nenhum deles que fala assim: pastor, eu devia ter ficado lá no meu trabalho. Eu devia ter ficado lá onde eu estava, porque lá pelo menos eu ganhava dinheiro, né? Não devia ter saído, não. Não, foi Deus que nos chamou, então Ele vai nos sustentar. Foi Deus que nos chamou, então a carreira que Ele propôs a nós, certamente nós vamos correr. A carreira que Ele nos chamou, a obra que Ele nos chamou para edificar, certamente nós vamos edificar. Sabe, então, em tudo isso, quando você entende, quando você pede com sabedoria, mesmo que as dificuldades virão logo em seguir, você tem contentamento, você tem o seu senso de conclusão, o contentamento naquilo que você estava pedindo, naquilo que você está edificando e fazendo. Sabe, então, Atos 20, capítulo 32 diz: agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: o Senhor te chamou para ter pensamentos santos, atitudes santas, em nome do Senhor Jesus. Queria chamar a equipe de louvor aqui rapidamente. Sabe, então eu e você, que fomos chamados para sermos vencedores, nós não podemos perder o rumo. Eu e você que fomos chamados para sermos vencedores, nós não podemos perder o foco. Eu e você que fomos chamados para sermos vencedores, nós não podemos perder a alegria. Sabe, então, um vencedor não vive sem rumo. O vencedor não vive sem alvo. Sabe, o vencedor, ele vive buscando por algo. Ele sempre quer algo novo da parte de Deus. Um vencedor quer sempre algo novo da parte do Senhor. Sabe, então, eu e você, nós somos chamados para isso. Sabe, então não se intimide. Sabe, não tem intimidação quando parece que tudo que você está pedindo não está acontecendo. Fala: eu tenho pedido, mas peça com sabedoria e não se intimide. Ah não, eu estou pedindo, mas as coisas estão difíceis. Irmãos, eu lembro o dia que a minha esposa engravidou. Já estou encerrando. O meu sonho quando eu casei era que ela voltasse grávida da lua de mel. Isso era meu sonho. Tinha um sonho de ser pai. E aí nós casamos, fomos morar num quarto de cozinha, 9 meses depois ela engravidou. E aí eu lembro que eu tinha um bom emprego, ela estava conquistando algumas coisas da sua carreira profissional, de conhecimento, dinheiro não, era conhecimento. E eu tinha um bom emprego, e aí eu lembro no dia que ela falou para mim, ela falou: acho que eu estou grávida. Irmão, imagina um cara que ficou feliz, eu quase quebrei minha casa inteira de tanta felicidade. Apesar que a casa era pequenininha, era fácil de quebrar e arrumar depois, que era bem pequena. E aí ela falou: estou grávida. Eu falei: ai, que legal, muito bom, estava ficando feliz. Fui para casa da minha sogra, aí minha sogra fez lá um jantar, eu não lembro se era um jantar ou era um almoço, mas tinha feito, todo mundo feliz, alegre, primeiro neto na família, primeiro filho, aquela felicidade toda. Ah, legal, temos casa, temos dinheiro, vai dar para comprar a casa, meu sogro já tinha falado que ia ajudar. Falei: ai, que maravilha, está tudo caminhando legal. E aí, 3 meses de gravidez, eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava. E aí, o dia que eu fui mandado embora, ela fez assim: e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei: fique em paz, com o currículo que eu tenho, eu arrumo um emprego no outro dia. Mais de 2 anos parado. 2 anos. E o filho não esperou para nascer, porque era um sonho. Ela não ficou grávida lá 2 anos com o barrigão, então eu vou esperar tudo melhorar para eu te dar. Uai, eu tinha pedido, eu queria. Eu tinha falado que eu queria. Até brinquedo para criança eu já tinha comprado no dia que eu fiquei sabendo que ela estava grávida. Meu pai já tinha comprado coisa, foi aquela felicidade na família. Mas não dava para esperar. A criança tinha que nascer, 9 meses, ela tinha que nascer. Não tinha jeito. E aí ela nasceu. Com o pai desempregado, um monte de conta para pagar, as circunstâncias todas dizendo o contrário, falando ao contrário. Mas peraí. Quando nós temos um filho, o que é que nós sabemos? Que o filho, ele é o que a palavra de Deus? Que ele diz que ele é herança do Senhor. Confesso para você que bate um certo desespero. E aí é o momento que nós temos que voltar para a palavra de Deus. E aí é o momento que eu e você que
Temos um alvo, temos um rumo, que no meio da circunstância, no meio da dificuldade, às vezes nós pensamos: mas peraí, será que eu pedi certo? Será que eu fiz algo certo? Será que era para eu ter engravidado mesmo? Será que essa criança era para nascer mesmo? Será que é? Será que é? Não, a palavra de Deus diz que o filho é a herança do Senhor. E que Deus ele vai dar condição, que Deus ele vai fazer. Sabe, depois que nasceu ainda tiveram outras circunstâncias que ainda nos levavam a duvidar do propósito de Deus. Mas aí, quando você não perde o rumo, quando você não perde o foco, quando você não perde o senso de direção. Motorista sabe muito bem o que é isso. Motorista tem um senso de direção. Muitas vezes ele não sabe o caminho, mas ele sabe chegar pelo menos até o bairro de onde ele está, porque ele sabe, está lá para o norte, está lá para o sul, está lá para o leste, para o oeste, ele sabe. Porque ele é motorista, ele sabe para onde está, ele sabe uma direção a seguir. E aí eu lembro que nós orávamos e falávamos: Senhor, não nos deixa bater, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso sustento. E realmente Deus foi o nosso sustento. Deus usou pessoas, Deus usou membro da família para nos ajudar, Deus usou pessoas de fora para nos ajudar, e passou. Nós não perdemos o rumo, nós não perdemos o propósito. Nós éramos discipuladores naquela época, com sonhos de sermos pastores, mas ficamos firmes no propósito de Deus. Muitas pessoas iam falar: vocês são malucos, vocês são loucos, desempregado, ainda vai atravessar a cidade para ir congregar, maluco, 2 retardados. Irmão, eu estava quase acreditando que eu era retardado, porque tanto que o povo falava, está até me comportando como tal, estava agindo como tal, porque de tanto que as pessoas falavam. Mas nós acreditávamos no propósito de Deus, sabíamos que aquilo para qual o Senhor tinha nos chamado certamente ia se cumprir, certamente o Senhor ia nos sustentar, e passou. Hoje minha filha vai completar 13 anos daqui uns dias, moça, mulher de Deus, boa filha. Depois dela veio mais 2 ainda. Por quê? Porque nós tínhamos claro qual era o alvo, qual era o rumo que nós queríamos andar. O que é que nós queríamos conquistar diante de Deus? Sabe, eu pergunto para você nessa noite: o que é que você tem buscado diante do Senhor? O que é que você tem buscado diante de Deus? Sabe, uma pessoa que tem o rumo e tem a clareza daquilo que Deus ele tem, aquilo que Deus tem para ele. Quando nós fazemos um apelo, como nós vamos fazer já já, aí ela chega aqui à frente, você percebe quando a pessoa tem rumo, quando ela não tem. Irmão, o que é que você quer que eu ore por você? Ah, não sei, ora aí. Só que não tem rumo, ela está perdida. E o Senhor não nos chamou para andarmos sem rumo, perdidos. O Senhor nos chamou para sermos achados nele. Então quando você pedir, abre sua boca, fala: eu sei o que eu quero, eu tenho a clareza. Não tenha medo, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar, do que elas vão imaginar sobre você. Pense e saiba que Deus ele tem os melhores pensamentos sobre você e eu, que Deus tem o melhor para mim e para você. Queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Sabe, e você que nessa noite entendeu que o Senhor ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é o autor da minha e da sua vida, que de fato Ele é aquele que satisfaz o desejo dos nossos corações, sabe? E você talvez nessa noite, o que você precisa ter nessa noite é simplesmente um rumo. Ou às vezes nessa noite você quer pedir algo além de rumo, mas que tem a ver, que vai contribuir para o propósito de Deus. Mas o mais importante é viver sonhando com o propósito de Deus. Sabe, aqueles que são apaixonados em cumprir o propósito de Deus, e nessa noite esse é o seu pedido, falando: eu quero fazer a vontade de Deus, é isso que eu tenho buscado. Assim como esses homens, Pedro, João, eles buscaram pelo propósito de Deus, sabendo que somente o Senhor tinha as palavras de vida eterna. Se esse é seu pedido nessa noite, fala: Deus, eu quero ser conduzido pelo Senhor, porque todas as outras coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é aquele que tem buscado esse reino de Deus, e você quer ter cada dia mais essa clareza em buscar esse reino de Deus, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Queria orar por você. Fala: Deus, eu quero ter a clareza desse reino de Deus.
Senhor, eu quero buscar essa clareza desse reino de Deus. Eu quero viver buscando o teu propósito. Vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Fala, Deus, eu quero. Ah, pastor, mas eu já tenho, mas eu quero ter mais. A palavra do Senhor, ela diz que aquilo que nós buscamos, a medida que nós buscamos, é a medida que nós vamos receber. A medida que nós sonhamos, é a medida que eu e você nós vamos receber. Por isso, feche seus olhos aqui nessa. Vem aqui mais para frente, tem mais gente querendo vir. Vem mais para frente aqui, espalha aqui nos corredores. Enquanto o louvor, ele toca e canta, eu gostaria que nessa noite você, aí no seu lugar, com um passo de fé que você deu, aí onde você estava, e você veio aqui à frente crendo que Deus, Ele é o autor e consumador da sua vida, que Ele é quem dirige a sua vida, que é Ele quem te capacita, que é Ele quem te dá sabedoria, que é Ele quem confirma tudo no seu coração, a forma de andar, a forma de fazer. Gostaria que nessa noite você abrisse sua boca e você clamasse ao Senhor. Fala, Deus, Senhor, eu não quero perder o rumo. Deus, eu não quero perder o propósito. Deus, eu quero ter a sabedoria do que pedir, do que fazer, da forma de andar. Diga isso ao Senhor nessa noite. Clame Ele nessa noite. Isso aí, irmão, vamos lá. Deus disse a Noé, construa a arca. Toque, 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 Noé obedeceu e na arca colocou sua família e os animais. Toque, 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 Noé obedeceu. O povo riu de Noé. Ha, 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 puxa, isso é demais. O povo riu de Noé. Ha, 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 puxa, isso é demais. A porta da arca ficou aberta, mas ninguém quis entrar. Abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. Plote, 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 chuá, choveu. 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 Choveu, choveu, choveu. Agora com mais Muito ânimo. bem. Ei, nós também queremos cantar a história de Noé. Ok, vamos lá. Eu disse a Noé, construa a arca e coloque nela sua família e os animais. O povo riu de Noé.
O poder de criar, produzir vida está contido nele, e por sua palavra tudo veio a existir. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então disse: haja luz, e a luz veio a existir. A partir de então, sua perfeita e arquitetada obra foi cuidadosamente completada. Céu, terra, plantas, árvores frutíferas, flores, animais de todas as espécies. Tudo perfeito e grandiosamente criado pelo Senhor. Em sua grandeza e sublime glória, Deus sonhou com uma grande família e desejou criar um povo para si. Adão e Eva, primeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, feitos assim para que tivessem relacionamento com Ele e desfrutassem do seu jardim. Para eles foi proposto comer da árvore da vida, e lhes foi entregue de presente a terra e tudo o que estava nela, inclusive os animais para nomear. Adão e Eva tiveram filhos e foram abençoados como a primeira família que existiu. Noé, escolhido por Deus em meio a uma geração corrompida e perversa, homem justo, bom e que andava com o Senhor. Era obediente, correto e pai de Sem, Cã e Jafé. Deus viu seu testemunho e com a sua família e o escolheu para construir a arca que salvaria do dilúvio. Noé, sua casa e os animais. Por causa de sua fidelidade, ele foi salvo do dilúvio. Deus o abençoou dizendo: Noé, com você eu faço uma aliança. Prometo que nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança, vou colocar o meu arco nas nuvens. Todas as vezes que você olhar para o arco-íris, se lembrará que tem uma aliança com você e com seus descendentes. A partir de Noé, uma nova geração nasceu. Abraão, o pai da fé. A ele foi prometida uma família tão numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. Ele decidiu crer na promessa que Deus lhe fizera, ser pai de uma grande nação. Apesar de sua idade avançada e de todas as circunstâncias, decidiu permanecer em fé, firme na aliança estabelecida por Deus com ele e a sua esposa Sara. Pela fé, ofereceu seu filho como sacrifício e foi aceito por Deus como homem justo e fiel. Em todas as gerações, Abraão é conhecido como um grande referencial de fé, pois sua vida é testemunho vivo de que para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Isaque, filho de Abraão, cujo nome significa aquele que ri, é fruto da fé de Abraão e Sara. Representa a fidelidade de Deus no cumprimento de todas as suas promessas. Aponta para Jesus, pois é o primeiro de uma geração nascida por conta da fé de um homem e da fidelidade de Deus. É o pai de Jacó, portanto, pai de nações, do qual reis e profetas procederam. Rebeca, escolhida para ser esposa de Isaque, foi encontrada dando água para os camelos e reconhecida pelo seu coração disposto, servo e obediente. Foi aquela que uniu gerações e que soube discernir o propósito de Deus. Rebeca, mãe de milhares, cuja descendência possuirá
à porta dos seus inimigos. Jacó teve um encontro com Deus e naquela noite sua vida mudou. O Senhor mudou o seu nome e a sua identidade. Ele se tornou Israel, que significa príncipe de Deus. Ele valorizou a bênção de Deus, foi abençoado, prosperou e se tornou um grande vencedor. José, um dos filhos de Jacó, desde a infância recebia sonhos da parte de Deus. Foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e preso. Mas em todo o tempo manifestou um caráter aprovado e íntegro. Era cheio de virtude e alcançou destaque no Egito por causa da sua sabedoria. José sabia que Deus era com ele, por isso praticava o bem em todos os momentos difíceis pelos quais passou. Decidiu confiar em Deus e por isso foi honrado pelo Senhor. Moisés, da tribo de Levi, para ser servo do faraó, foi colocado em um cesto às margens do rio. Foi achado pela princesa e criado no palácio. Era homem manso e temente. Era amigo de Deus, pois com ele o Senhor falava audivelmente. Foi conhecido como libertador de Israel. Conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida por 40 anos, onde vivenciou milagres extraordinários, como o mar vermelho se abrindo, maná e cordonizes vindo do céu para alimentar o povo e até uma coluna de fogo para proteger os amados de Deus de seus inimigos. Para ele foram entregues as leis, pois foi um instrumento de Deus na sua geração para libertar o seu povo da escravidão. Josué era discípulo de Moisés. Ele era muito fiel, forte e corajoso. Conduziu o povo na conquista de Canaã, com a fé e coragem, sempre obediente a tudo o que Deus lhe ordenara. Josué era um homem forte na oração e cheio de autoridade. Ele orou e o sol e a lua pararam. Tamanhas eram a sua ousadia e fé. Gideão, jovem muito valente, com as tochas e uma trombeta na mão direita, atacou o acampamento dos medianitas e obteve êxito. Venceu o exército inimigo com ousadia e fé. Gideão confiou na força de Deus e por isso foi bem sucedido em tudo o que realizou. Sansão, consagrado a Deus desde o dia do seu nascimento, tinha uma força como jamais qualquer homem teve, usada para defender o povo de Deus dos seus inimigos. Com suas próprias mãos e cheio da força do Espírito, ele despedaçou um leão e com apenas uma queixada de jumento matou mais de 1000 homens. Sansão caiu, mas se levantou. Foi um grande líder e defensor da honra do povo escolhido de Deus. Ruth seguiu a sua sogra Noemi e decidiu honrá-la. Apesar de moabita, fez aliança com Deus, se casou com Boaz. E por causa da sua atitude, Ruth gerou Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, que gerou a José e que gerou Jesus. A partir de então, uma nova geração nasceu, um povo escolhido para anunciar a outra geração as obras de Deus, tornando-o conhecido. Porque Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e nele colocasse a sua confiança. Deus quer nos usar como a geração que continuará anunciando e sendo testemunho vivo nesta terra,
para que todas as suas promessas, milagres e toda a grandeza sejam conhecidos e anunciados por toda a parte. Cada líder é um valente, escolhido e ungido com autoridade para manifestar as obras do Senhor neste tempo, para torná-lo conhecido, o Deus de gerações. Deus de gerações. Josué, com autoridade de Deus, realizou o impossível. Gideão, homem de força e coragem. Sansão, homem consagrado a Deus. Ruth soube honrar e foi honrada por Deus. Esse é o testemunho das maravilhas do Senhor. Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e nele colocasse a sua confiança. Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e nele colocasse a sua confiança. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz, você pode repetir comigo? Porque Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos, amém, irmãos? Para que a nova geração conheça e coloque... Ao qual nós servimos, Ele é um Deus de gerações. Diga assim para quem está do seu lado: a minha família será alcançada pela palavra do Senhor. Irmão, entenda algo. Às vezes nós nos preocupamos antes de nós orarmos. Eu preciso falar isso, estou sentindo de falar isso. Às vezes nós nos preocupamos tanto como fazer, preocupamos com um louvor perfeito, preocupamos com um cenário. Mas eu quero dizer algo para você: é um Deus de gerações, Pai, que alcança de geração em geração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia, amém, glória a Deus.